Quero compartilhar uma palavra com você, que diferente das palavras que normalmente eu ministro uma palavra mais genérica, e hoje eu quero ministrar uma palavra um pouco mais específica, com o tema O que fazer para os filhos. O que fazer para os filhos. E o texto que eu quero usar é Salmo 127, do 1 ao 5. Salmo 127, do 1 ao 5. Todo salmo. Salmo 127. Este salmo, Salmo 127, é um salmo conhecido como salmo de peregrinação ou de romagem. Quando o povo ia para Jerusalém para adorar, eles faziam viagens longas. E você vai pegar ali uma quantidade de salmos, que são cânticos que eles faziam. Algumas Bíblias aparecem como cânticos dos degraus, ou cântico de romagem, ou cântico de peregrinação, porque eram salmos, eram canções com melodias que as pessoas faziam em grupo, em famílias, quando eles estavam indo a Jerusalém, no templo, para adorar ao Senhor. Então, durante a caminhada, no nosso contexto aqui, com certeza, alguns estariam contando piada, contando histórias antigas, mas eles iam cantando. E as canções faziam muito sentido para eles, porque eles iam trazendo canções que eles mesmos produziam, e aquilo viravam cânticos, ou poesias, e isso eles iam pronunciando durante este trajeto até Jerusalém. Salmo 127 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. O que fazer para os filhos? Outro dia eu estava aqui na igreja, na minha sala pastoral, e não é raro a gente escutar movimento aqui na rua, e acontece meio que frequente, porque tem um tubo de ônibus aqui próximo à igreja, tem uma escola aqui próximo à igreja, tem posto de saúde, tem CRAS, tudo aqui perto da igreja, na rua da igreja. Então, a quantidade de pessoas que passam aqui durante o dia é uma quantidade muito grande. Então, existe uma movimentação, em alguns horários do dia tem movimentação muito maior. Mas eu estava na minha sala outro dia e escutei um barulho na rua, uma pessoa gritando. E eu não sabia o que era e fui lá ver. Saí no portão, era uma mãe descendo com a bicicleta e gritando com uma filha adolescente, a filha andando, e a mãe proferindo palavras horríveis para a filha. Eu olhei e falei assim, meu Deus, olha que péssimo exemplo de mãe, que péssima situação que essa filha está vivendo. Uma grande oportunidade que a mãe teria de educar a filha, mas ao contrário disso, lançando palavras horríveis contra aquela criança, ou aquela adolescente. Sabe que, infelizmente, essa é a realidade de muitos lares. Nós não somos pais perfeitos. Nenhuma família é perfeita. Mas, infelizmente, nós encontramos essa realidade dentro de muitos lares. Pais que deveriam conduzir os seus filhos de maneira saudável, que deveriam instruir os seus filhos de maneira saudável, não conseguem conduzir os filhos, não têm conhecimento, talvez, ou não têm simplesmente tato para lidar com os filhos. Essa é a realidade, muitos sem saber o que fazer, ao invés de fazer a coisa certa, faz tudo ao contrário, acaba fazendo algo muito pior. Eu confesso que eu tenho um temor dentro de mim. Eu, como pai, eu tenho um temor e algumas vezes sim me encontro no desafio de ver nossas filhas crescendo, e para cada fase a gente percebe assim que há um desafio diferente. Eu me sinto muitas vezes nesse desafio, às vezes inseguro, impotente, incapaz
E eu sei que muitos pais também se veem assim. Quando vem o filho dentro de casa, fala assim, meu Deus, o que eu faço com esse bolinho de carne aqui, que tem perna, tem braço, que chora? O que eu faço? E eu acredito que muitos aqui têm isso em mente também, esse desafio, seja pai, seja avô, seja tio, seja alguém próximo, com certeza também se sente desafiado, sente inseguro, se sente impotente, se sente, algumas vezes, incapaz diante dos desafios que nós enfrentamos nos nossos dias, não é verdade? Gente, a gente olha para todo o cenário nos dias de hoje, a gente fala assim, meu Deus, ter filho hoje em dia parece loucura. E a gente, como pai, como tio, como quem é avô, às vezes se sente dessa forma. Mas, irmãos, quando surgem os desafios, nós precisamos recordar que a Bíblia, ela continua sendo a única e infalível regra de fé e prática de todo cristão. Aqui estão contidas palavras de vida eterna, e aqui estão contidas palavras que nos auxiliam, que nos orientam, inclusive para a formação familiar, inclusive para a criação de filhos. É nesta palavra que nós encontramos direção, que encontramos instrução para aquilo que nós precisamos. E eu olho para esse Salmo 127 e percebo que não tem como olhar para este Salmo, 127, do 1 ao 5, e não enxergar neste Salmo o alerta sobre fé e prática, sobre fé e confiança, sobre fé em todos os contextos da nossa vida. Este Salmo 127, a ideia do Salmo é que a vida, em todas as suas demandas, as suas esferas, os seus desafios, ela deve ser enxergada como uma vida de confiança em Deus. Este salmo, ele traz essa ideia, porque o povo antigo de Israel, eles tinham muito claro em mente que eles deveriam enxergar a vida secular como sagrada, enxergar a vida no seu cotidiano, os desafios diários, como sagrado. Não separava o secular do sagrado, mas tudo era uma coisa só. O povo antigo de Israel, eles olhavam para a vida diária e eles viviam sob o olhar atento de Deus. Tudo que eles faziam deveria estar alinhado com o propósito de Deus. Tudo que eles faziam deveria estar ajustado à vontade de Deus. Não era uma dicotomia. O que acontece lá no ambiente de trabalho, lá dentro da casa, ou na escola, ou na faculdade, é diferente do que acontece no contexto de igreja. Para eles era tudo a mesma coisa. Se exercesse uma profissão dentro da empresa, aquilo dali era adoração a Deus. E esta ideia, o salmista vai trazer nesse Salmo 127. Porque o povo trazia exatamente isso, eles não faziam divisão entre o sagrado e o secular. O Salmo 127, ele é dividido em duas partes. A primeira metade do Salmo fala sobre uma advertência. A primeira metade, que é o verso 1 e 2, ele traz advertências. E a segunda metade ensina por meio de recomendações, que é do 3 ao 5. Os versos 1 e 2 demonstram o quanto o salmista confiava em Deus. Ele começa dizendo assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você imagina só o pedreiro trabalhando na casa, construindo a casa, e o salmista olhar e falar assim, olha, se não for o Senhor que estiver envolvido neste projeto, este pedreiro está trabalhando em vão. Sabe aquela reforma que a gente faz na casa de vez em quando? Nós oramos quando nós vamos fazer algum projeto, não vamos? Não oramos? O salmista está dizendo assim, olha, seja uma pintura, seja um projeto, a construção de uma casa, ou a construção de uma cidade, várias casas, diversas casas, o Senhor precisa estar envolvido neste projeto. Porque se o Senhor não estiver envolvido na construção da casa ou na proteção da cidade, tudo é inútil, tudo é em vão. O Senhor tem que estar envolvido no mais simples, no mais cotidiano do nosso dia a dia, das nossas demandas.
O salmista, o verso 1 e 2, ele traz a ideia de que ele sabia que acordar muito cedo, dormir muito tarde, fazer hora extra, arrumar um terceiro emprego, era tudo insuficiente, era inútil. O salmista, ele traz a ideia de que abrir mão daquelas horas de descanso, das 8 horas de descanso, do sono que nós devemos ter. O salmista está dizendo assim, olha, é inútil, porque ele diz assim, olha, é inútil levantar de madrugada, acordar muito cedo, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre os seus amados enquanto dormem. Simplesmente o salmista está dizendo assim, olha, não adianta trabalhar demais e abrir mão de um tempo que também é adoração a Deus, que é o sono. Ele está dizendo que isso é inútil, que isso é insuficiente. Pois o Senhor, Ele garante cuidado aos seus filhos enquanto descansam. Sabe quando você põe a cabeça no travesseiro e fala assim, eu posso dormir tranquilo, que eu sei quem está cuidando de mim? É isso que o salmista vivia. Eu posso dormir tranquilo, que aquele que cuida de mim, no amanhecer, ele vai trazer a solução. O salmista sabia dormir tranquilo. Algumas vezes nós perdemos horas de sono, acordamos de madrugada agitado. Meu Deus, como eu resolvo isso? Como que eu faço com isso? Como eu resolvo este problema? Como eu pago essa conta? Senhor, como eu resolvo essa enfermidade? O salmista está dizendo assim, eu durmo tranquilo, porque eu sei que eu posso repousar, porque o Senhor, Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Não é maravilhoso? É maravilhoso saber que o Senhor cuida de nós. E do verso 3 ao 5, ele demonstra o quanto ele valorizava a formação familiar. Hoje em dia os casais querem ter poucos filhos ou nenhum filho. No contexto do salmista, dessa comunidade antiga, ter filhos e muitos filhos era uma garantia de proteção para os pais. Ele diz assim, no verso 3, eis que os filhos são herança da parte do Senhor e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. O salmista está dizendo que, naquele tempo, a ideia daquele tempo é que ter bastante filho era uma proteção para a velhice. Quando os pais envelhecessem, teria quem cuidasse dos pais. Ou quando tivesse alguma situação de risco, ameaça de assalto, os filhos estariam ali para proteger os pais. E naquele tempo, ter muitos filhos era o significado de proteção, porque morria-se muita gente e precisava repovoar. Então tinha muitas doenças incuráveis, as pessoas morriam muito cedo. Tinha muitas guerras, subnutrição. Então ter bastante filhos era proteção para os pais. E também quando ter filhos, aqui encheram a sua aljava como flechas. A aljava como se fosse um recipiente que carrega flechas. Essa é a aljava. Então uma aljava cheia de flechas seria esse lugar onde o pai poderia lançar os seus filhos, que significa proteção para ele. E não só essa proteção contra assaltantes, ou contra algum tipo de enfermidade que teria alguém para cuidar, mas quando o pai de repente fosse convocado para um tribunal. O juiz ia interrogar o pai e poderia ter uma acusação contra aquele pai. Mas se tivesse muitos filhos que pudessem chegar ali, auxiliaria o pai contra qualquer tipo de acusação errada. Ter muitos filhos era esse tipo de proteção para os pais. Aqueles que protegeriam na sua velhice. Então, o salmista ele traz, dessa maneira, a ideia de que ter muitos filhos era bênção. Os filhos são bênção, ele diz. Os filhos são herança do Senhor. E são flechas, como flechas na mão do valente. Gente, os filhos não são bênção na nossa vida? E eu creio que nós que somos filhos, nós fomos bênção na vida dos nossos pais também. Os filhos são bênção de Deus para os pais.
Qual pai nunca disse assim, a minha vida nunca foi mais a mesma depois que nasceu essa criança? Eu não consigo imaginar a minha vida sem os filhos. E quando o filho vai pousar na casa do avô, parece que fica um vazio na casa. Não é assim? Quando eu fico longe do filho, preciso fazer uma viagem, meu Deus, será como está o filho? Os filhos são bênção para a nossa vida. Mas existe uma responsabilidade que não pode ser terceirizada. Existe uma responsabilidade aos pais que não pode ser terceirizada para a escola, não pode ser terceirizada para a igreja, não pode ser terceirizada para nenhuma outra instituição. É somente os pais que podem exercer essa responsabilidade. Sabe por quê? Os pais inspiram e influenciam os filhos. O pai pode ser o pior pai, mas o filho sempre quer ter contato com o pai. Pode ter sido criado por outra família, mas o filho quer conhecer o pai biológico. Para saber quem é o pai, será que eu me pareço com o pai? Porque os pais, de alguma maneira, inspiram e influenciam os filhos. Mas a minha pergunta é fácil criar os filhos? É fácil criar filhos? Quando vem o filho, vem com um manualzinho de instrução. Ó, este é o manual, faça isso que não tem como dar errado. Aí alguém teve bastante filho, como na minha casa, nós somos em 4 irmãos. Tudo igual? Não. Cada um diferente, uma personalidade diferente. Cada um diferente. Um é mais impulsivo, outro é mais melancólico, um é mais extrovertido, o outro é mais introvertido. Nem o filho é igual. E os desafios são muitos para criar filhos, porque não adianta você vai conversar com a irmã e falar assim, como você criou seus filhos? Não, eu criei assim, 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 olha, a receita é essa e não tem como dar errado. Aí você faz a mesma coisa e dá tudo errado. Às vezes acontece nas famílias da gente, 2 famílias iguaizinhas, né? Criam os filhos juntos na mesma idade, mas um filho dá certo e outro não dá certo. Como? Os desafios são muitos. E as famílias que deram certo, graças a Deus que deram certo. Louvado seja Deus. Nós só podemos agradecer a Deus, assim, Deus não foi por mim, foi o Senhor. Mas não é fácil criar filhos. Quem nunca, pai ou mãe, pensou em arrumar um outro emprego para atender às demandas da casa? Assim, meu Deus, não está dando certo, essa criança está comendo demais. Chega uma fase da vida, esse menino vai comer 6 pães no café da tarde, gente do céu. Vou ter que arrumar um outro emprego para dar conta das demandas do lar. Com isso, essas preocupações, alguns pais, eles acabam se tornando pais ausentes. Vão trabalhar duro para dar uma vida sofisticada aos filhos, um conforto, e coisas que muitas vezes nenhum de nós tivemos, e a gente quer evitar o sofrimento aos filhos, e o sofrimento faz parte do amadurecimento, mas às vezes nós queremos poupar nossos filhos de frustrações e sofrimentos, e por isso às vezes nós ficamos ausentes e nós nos esquecemos do essencial. Se o Senhor não cuidar, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar, é tudo inútil. Eu posso tentar fazer tudo da minha forma, da minha maneira, com os meus esforços. Claro que a gente precisa se esforçar um pouquinho mais. Mas se o Senhor não estiver presente, não adianta nada, é tudo inútil. O desafio dos pais é sempre mostrar aos filhos que vale a pena viver uma vida de fé verdadeira. Esse é o desafio. O filho precisa olhar para o pai e falar assim, meu pai é um homem de fé. Minha mãe é uma mulher de fé. Olha, meu avô, minha avó. Pessoas que eu posso me espelhar neles. Quem nunca precisou exercer um nível de confiança maior dentro de casa? Em determinadas situações, fala assim, meu Deus, e agora? Não sei o que fazer. Já passou por isso? Fala assim, Deus, eu não sei o que fazer, e agora? A resposta precisa vir do alto, porque eu não sei o que fazer.
Situações que surgem e a gente pergunta a Deus, e agora? O filho está chegando na adolescência, Senhor, como que eu dialogo com um filho adolescente? Como que eu converso? Eu corrijo? Eu mostro a vara, a cinta? Ou eu sento para conversar, chamo para tomar um café? Converso a mesma linguagem? Ou eu mostro autoridade? Como que eu faço? Como que eu crio? E a criança que ali não sabe falar nada e começa a chorar, fala assim, Senhor, o que eu faço com essa criança que só chora? Vou levar para a avó, vou devolver na maternidade, não tem o que fazer, e agora? Liga para quem? E são desafios, e a gente vai vendo, você vai chegando a uma altura, e fala assim, Senhor, como eu educo? Isso aqui, no meu tempo não tinha isso. Quem é que nunca disse para fora? No meu tempo não era assim. Alguém já disse, no meu tempo não era desse jeito. Ainda bem, né, que as coisas mudaram. E a gente pega as atividades de hoje em dia e fala assim, eu não sei resolver esse tipo de conta cheio de letra. Como que eu faço? A mais B dividido por B menos C. Que é esse negócio todo? E a gente se vê em apuros. A gente se vê desafiados nos dias de hoje e precisa exercer a paciência. Fala assim, Senhor, dá-me paciência, Senhor. Deixa eu respirar fundo. Deixa eu ouvir um louvor. Depois eu volto. Não é assim? Mas como nós podemos resolver de forma prática e valorizar a herança que são os filhos, o presente que Deus nos deu? Como nós podemos exercer de forma prática essa palavra? Eu queria compartilhar em 3 lições para nós nessa noite. Primeiro, seja bom exemplo para seus filhos. Seja bom exemplo para seus filhos. Seja bom exemplo para os seus filhos. Irmãos, um exemplo de um pai e de uma mãe é incomparável. É incomparável. Eu sou fã do meu pai e da minha mãe. Sou fã deles. Nas simplicidades que eles tinham, nunca sentaram num seminário de pais e filhos e criaram a gente. Estamos aqui, ó, bonito, ó. Olha só para nós. Olha para meus irmãos. Gente, ninguém morreu. A gente subia naquelas árvores, caía de cima da árvore, subia em cima da casa, pulava de cima da casa, eram uns negócios assim, pulava em rio, andava no meio do mato, fazia cabana. Eu acho que eles eram calvinistas assim, mais extremos. Esses daí estão predestinados, não vão morrer. Eles não vão morrer. Então deixa eles pular na cachoeira, atravessar rio, correnteza, ir pescar à noite. Meu Deus. Mas eu me lembro, meu pai era mestre de obras e trabalhava, levantava muito cedo, chegava muito tarde. E minha mãe dava banho na gente. A gente chegava da escola à tarde, fazia as lições, tomava banho e esperava o pai chegar em casa para jantar todos juntos. Jantava. A gente ia para a sala de casa, meu pai tinha um violãozinho, que tem até hoje lá, um violãozinho Giannini, Dominique. Ele tocava 3 notinhas e a gente sentava no chão e ele cantava, satisfação. E a criançada, é ter Cristo no meu coração. Ele e a mãe cantavam em dupla lá, o dueto. Satisfação, e a gente repetia, é viver sempre em união. Satisfação, e a gente repetia, é saber que no céu vou entrar. Satisfação, eternamente com Cristo morar. E a gente cantava junto ali e chegava, e a gente ia dormir tarde, 10 horas da noite a gente já estava dormindo. O pai e a mãe são exemplos incomparáveis. Gente, independente da formação, independente das experiências, dos conhecimentos, nós precisamos ter isso em mente. Você que é pai, você que é mãe, você que vai ser pai, você que vai ser mãe, você que é avô, que é avó, que é tio, nós precisamos ter em mente que bens materiais, eles se desgastam, eles passam. A Bíblia fala que enferruja e vai ficar por aí para o anticristo. Bens materiais passam, a formação é importante. O pai e a mãe que tem
condição de dar uma boa formação para os filhos, é muito bom, mas isso também passa. Mas ensinar os filhos a amarem a Deus, isso aí ninguém pode arrancar do coração do filho. Ensinar o filho a queimar por amor a Deus, ensinar princípios, ensinar valores, ensinar quem é Jesus, quem é Deus, o que é a palavra do Senhor. Eu tenho uma biblinha de zíper, assim, pequenininha, porque eu, adolescente, 14 anos, eu gostava de carregar uma biblinha pequenininha, e tem até hoje. Com 14 anos eu li essa Bíblia de Gênesis e Apocalipse pela primeira vez. E eu saía do quarto e ia com a minha mãe e falei, mãe, eu sabia que Davi fez isso. É mesmo? Me conta mais. E isso ela estava estimulando, treinar aquilo que eu estava lendo. Talvez ela nem lembre disso, mas como marca a vida da gente. Nós, como pais, nós precisamos acender a chama da fé verdadeira no coração dos filhos. A responsabilidade é nossa. Os filhos são responsabilidades dos pais. Deus delegou o futuro dos filhos nas mãos dos pais. Não é na mão do professor, do diretor, apesar de ter a sua importância e sua influência. Mas é na mão dos pais. O futuro dos filhos está nas nossas mãos. Nós temos essa responsabilidade, porque Deus permitiu o filho nascer numa família e deu um pai e uma mãe que tem uma influência enorme. E nós precisamos ter isso em mente, que nós temos uma responsabilidade sobre o futuro dos nossos filhos. Os pais, eles precisam chegar primeiro, meus irmãos, do que qualquer outra pessoa. Quando o filho vier chegar com um assunto, alguém vier chegar com um assunto para os filhos, eu já sei, lá em casa já conversamos sobre isso. Tem assuntos que é constrangedor conversar, mas é preciso. Nós precisamos chegar antes do que qualquer outra pessoa. Não é na rua, não é na esquina, não é na rodinha de amigos, nós precisamos chegar antes. Os pais precisam ser os primeiros. E os primeiros também a queimar por amor a Deus, por amor às pessoas, por amor aos filhos e inspirar e influenciar os filhos. Amém? Então, primeira lição, seja um bom exemplo para seus filhos. Segundo, haja com paciência. Haja com paciência. Irmãos, nem sempre o óbvio para nós é óbvio para os filhos. Aliás, para ninguém. Às vezes a gente fala uma vez e fala assim, já entendeu. Não. Nem sempre o que é óbvio para mim é óbvio para você. E a gente vai precisar repetir diversas vezes. Para os filhos da mesma forma. Às vezes você fala, o filho está lá longe. Está longe, não. Você entendeu o que eu falei? O que você falou? Você falou comigo? Então, nem sempre o que é óbvio para um é óbvio para o outro. E se for preciso, tem que repetir diversas vezes para o filho, mudar a forma de explicar, ser mais claro, ser mais evidente, explicar, mudar a forma talvez de uma forma mais didática, mas precisa mudar. Os filhos, na verdade, são instrumento de Deus na nossa vida. Filhos são instrumento de Deus na nossa vida. Deus usa os filhos para nos aperfeiçoar. Nós somos aperfeiçoados. E isso se estende à igreja. Eu acho maravilhoso quando chega gente nova na igreja. Quando chega criança nova na igreja. A criança chora, a criança movimenta na igreja, empurra as cadeiras. Gente, eu acho maravilhoso. Um pastor amigo meu, ele foi pastorear uma igreja, a igreja tinha pouquinha gente, e não tinha criança. Ele falou assim, vamos começar aqui uma tarde alegre, um trabalho de criança. Aí os irmãos falaram assim, pastor, criança dá muito trabalho, chega aqui, suja a igreja, bagunça a igreja, não vamos fazer trabalho com criança não. Não, nós vamos fazer sim. Porque criança tira a gente da zona de conforto. E isso é maravilhoso porque criança, filhos, são instrumento de Deus na nossa vida. Principalmente para o desenvolvimento da paciência. Algumas vezes vai precisar respirar mais fundo. E não responder na hora que dá vontade de responder. Fala, depois a gente conversa. Quando chegar em casa a gente conversa, respira, depois, porque daí coloca as coisas no lugar. Não adianta falar quando o sangue está quente, vontade de repreender em público. Não, calma.
tem a hora certa, tem o lugar certo, tem a maneira certa de falar. Pessoas que não exercem paciência, às vezes proferem palavras, e palavras dão instrução, palavras geram vida, palavras geram direção, mas palavras também ferem. E uma palavra que foi liberada por um pai e por uma mãe, que feriu um filho, demora para curar. Alguns filhos carregam para o resto da sua vida. Eu tenho uma tia com mais de 90 anos, lúcida, e uma vez eu fui na casa dela, já faz tempo que eu não vejo ela, e ela falou assim, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava lá, em tal lugar, eu tinha 5 anos de idade, e meu pai chegou e falou isso para mim. Eu nunca esqueci aquelas palavras que meu pai me disse. Eu falei, meu Deus, uma ferida carregada por mais de 80 anos que não foi curada. Já pensou nisso? Quantas pessoas carregam feridas porque o pai, a mãe disse algo, fez algo, e que feriu. E que não teve um conserto, não teve uma cura, palavras ferem, então precisa pensar antes de falar, antes de agir, precisa pôr a cabeça no lugar e falar assim, meu Deus, o que eu faço agora? E algumas vezes Deus vai falar assim, não fala, não faz, só ora. Vai para o quarto e ora. Algumas vezes falar não vai resolver, brigar não vai resolver, fazer alguma outra coisa não vai resolver, é só orar e pronto, e deixar nas mãos de Deus. Falar assim, Senhor, tá, até aqui eu vim, daqui para frente não tem como fazer mais. Não adianta falar, e quando fala parece que se torna pior. E os nossos tempos que nós vivemos são tempos diferentes. Muitos aqui foram criados naquele formato que o pai só olhava. E no olhar tinha já um texto ali, né? O pai estava conversando com o compadre. Se o filho passasse no meio, o pai só olhava, já sabia, em casa a gente conversa. Interrompeu um pai, se serviu na mesa antes do pai. Qualquer coisa, o pai só olhava. Os nossos tempos são tempos diferentes. O tempo que nós vemos é um outro tempo. E a gente precisa de sabedoria de Deus para educar e criar nossos filhos. Nem sempre fala assim, olha, mas qualquer coisa eu já bato, já resolvo na vara. Nem sempre resolve. Nós precisamos de sabedoria de Deus e muita paciência. Se for preciso, precisamos olhar para Deus e falar assim, Senhor, dá-me paciência. Dá-me sabedoria. Sabe, irmãos, nós fomos chamados por Deus para apoiar os filhos. E por isso a gente precisa de paciência. Nós somos chamados por Deus para impulsionar nossos filhos e precisa de paciência. Não é dizer, mas você começa uma coisa e não termina. Ei, está lá você de novo. E não vai dar certo, nem adianta fazer. Nós fomos chamados para impulsionar os filhos, para valorizar. Valorize o que eles fizeram. Eu lembro nossas filhas pequenas começaram a rabiscar e chegou assim, aquele rabisco assim. Ó, pai, o que é isso daqui? Ó, é você, a mãe e eu. Falei, nossa, que lindo! Eram os rabiscos assim, ela estava vendo, a Kézia tudo bem, né? Mas até deu para identificar. Mas a gente precisa valorizar os filhos. Fez um negocinho, ele falou, o que é isso? Nossa, que bonito, que lindo. Para ele tem um valor, e quando a gente valoriza o que o filho faz, gente, nunca vai esquecer. É uma ida no parquinho, uma ida na sorveteria, uma ida num parque de Curitiba. Gente, aquilo é marcante. Se outra pessoa fizer, vai ser mais uma coisa, mas se o pai e a mãe fizer, vai ser diferente, com certeza. Precisamos de paciência. Deus criou esse negócio de família e deu o filho para nós, presenteou. Então, Ele sabe como criar melhor. Então, precisamos pedir sabedoria e paciência para Ele. Então, haja com paciência. Terceiro, confie em Deus. Confie em Deus. Irmãos, eu e você podemos fazer de tudo para dar uma melhor condição para os filhos. Podemos desenvolver novos projetos,
fazer hora extra, vender coisa na internet, fazer qualquer coisa. Gente, eu não tenho jeito de vendedor, mas eu lembro quando nós nos casamos, em alguns momentos de apuro, meu irmão, o presbítero Vando está lá no bairro Alto, ele fazia chocotones, mini chocotones assim. Eu enchia a sacola de mini chocotones e saía vender. O presbítero Paulino vendia doce, a Késia pegava em consignação com o Paulino e saía com a Ana, pequenininha, no carrinho, e saía nos comércios, nas casas, batendo para vender doce. Vender paçoquinha, vender pé de moleque, pé de moça. E a gente pode fazer tudo isso. E a gente precisa se esforçar um pouquinho mais. Mas uma coisa que a gente precisa ter em mente é que nada adianta trabalhar duro. Gastar nosso tempo, gastar nossa saúde, fazendo, como diz o ditado popular, das tripas ao coração, fazendo de tudo, se sacrificando, para dar uma vida sofisticada para os filhos. Se Deus não estiver conosco, será inútil. Se Deus não estiver conosco, gente, nós podemos ter um bom salário, ter uma boa condição financeira, ter tudo que nós podemos conquistar, mas se Deus não estiver conosco, nada adianta. Sabe? Quando nós não confiamos plenamente em Deus, nós perdemos a oportunidade de deixar Deus agir. E algumas vezes Deus nos leva para o caminho do sofrimento para mostrar que Ele está conosco. E que nós precisamos confiar mais nele. Algumas vezes Deus nos leva para o caminho da frustração, as coisas não vão dando certo, para Deus mostrar que nós ainda não confiamos plenamente nele. Eu creio que toda família já passou um momento difícil e alguns talvez estejam passando. Com um filho, com um sobrinho, com um neto, e você ora todo dia. E eu vou te falar que a falha, muitas vezes, não é dos pais. Às vezes os pais erram tentando acertar, é verdade. Às vezes os pais não exerceram sabedoria, não exerceram paciência, falaram as coisas na hora errada, repreenderam demais, ou foram mão aberta demais. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Deus que deu o filho para você, Ele continua sendo seu Deus. É o Deus que te conhece e que conhece teu filho. É o Deus que continua no controle do universo. É o Deus que é soberano. Então o que nós devemos fazer? O que você deve fazer? Continuar confiando em Deus. Você está orando? Continue orando. Você está amando? Continue amando. Mas não desista do seu filho. E não desista de confiar em Deus, porque quando nós confiamos em Deus, nós experimentamos milagres. Nós experimentamos o sobrenatural. E tem coisas que realmente fogem do nosso alcance. Criar filhos, irmãos, é um milagre. É um milagre. Só pode dar certo se Deus estiver mesmo conosco. Mas criar filhos é um milagre. Alguns falam assim, meu Deus, mas eu fiz tudo certo, eu dei um bom exemplo e tal. Onde eu errei? Onde eu falhei? Não sabemos. Ou seja, nós precisamos confiar em Deus e continuar confiando em Deus. Mesmo quando as coisas dão errado. E se não deram certo, continue confiando em Deus. Continue confiando em Deus. Porque confiar em Deus nos leva na dimensão espiritual do sobrenatural. Nós confiamos naquele que ultrapassa as barreiras físicas. Nós confiamos naquele que criou o macro, mas criou o micro. Aquele que enxerga tudo, que é um Deus de longe, mas também é um Deus de perto. Aquele que conhece todas as estrelas, os bilhões de estrelas, mas Ele conhece também o teu coração. Conhece a intenção do coração. E Hebreus diz que Ele conhece
A palavra do Senhor, ela é apta para discernir até os pensamentos. Então nós podemos continuar